Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Vamos começar mais uma aula? Vou pedir para vocês pegarem o caderno. Vocês vão fazer o cabeçalho. Hoje é dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira. Hoje é dia da árvore. Mais pra frente na atividade, nós temos uma árvore para vocês pintarem, tá? Vocês podem pintar essa árvore e depois das atividades que vocês tiverem feito e colado no caderno, vocês podem fazer um desenho bem bonito de uma árvore. Combinado? Não esquecer de passar rendinha e não esquecer de colar a atividade no caderno, tá? Hoje nós vamos estudar um pouco de diminutivo e aumentativo. O que seria o diminutivo? Diminutivo é quando nós deixamos a palavra menor, a palavra ou a coisa menor do que ela é. Por exemplo, eu tenho uma cadeira. Eu estou falando cadeira, ela está no estado normal. Se eu deixar ela no nome diminutivo, ela vai ser uma cadeirinha, uma coisinha pequena. E se eu colocar ela no aumentativo, ela vai ficar no sentido maior. Quando eu ouvir essa palavra, eu vou saber que ela é uma coisa grande, maior do que o normal. Ela vai ser uma cadeirona. Aqui nós temos um exemplo. É um menino normal, um menininho e um meninão, certo? Então, nós temos essas duas variações. Tanto para maior, que eu deixo a coisa maior, ou eu deixo a coisa menor. Por exemplo, se eu pegar uma caneta, a caneta ela tá normal, caneta. Se eu for colocar ela no diminutivo, ela vai ser uma canetinha. Se eu pegar e colocar ela no aumentativo, vai ser um canetão. Combinado? Vamos trabalhar um pouco com isso agora. Nós temos aqui um texto que temos palavras no diminutivo para vocês lerem com bastante atenção, tá? Faça a leitura silenciosa, a leitura oral depois. E nós temos algumas perguntinhas, tá? Nós temos 3 perguntinhas. No exercício número 3, tá pedindo para vocês circularem as palavras que estão no diminutivo. Depois vocês vão copiar no caderno e vocês vão criar outras frases com essas palavras que vocês acharam no diminutivo, tá? A primeira delas aqui que vocês já podem ver logo na primeira linha é corujinha. Depois vocês vão procurar as outras. Na próxima atividade, tem a árvore que eu falei. Então, nós vamos classificar as palavras, vocês vão separar as palavras na forma normal, quando ela estiver escrito normal. Ela não vai estar nem no diminutivo e nem no aumentativo. Aí você vai procurar as palavras que estão no diminutivo, que elas têm sentido de deixar pequeno, e depois vocês vão selecionar as palavras ali que estão na copa da árvore no sentido aumentativo, tá? É bem fácil, mas se tiver alguma dúvida é só me chamar. Vou dar um exemplo aqui. No normal, seria a palavra cachorro. Diminutivo, cachorrinho. No aumentativo, cachorrão, tá? Esse é só um exemplo, não tem essas palavras aqui na árvore para vocês procurarem, é só um exemplo. Terminado isso, colado no caderno, nós vamos pegar o livro de matemática. Vocês vão abrir na página 30 e 31. Nós temos aqui atividades com ordem crescente e ordem decrescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Esse primeiro exercício, ele vai começar aqui, no 320, ele vai aumentando de 1 em 1. Então, ele está na ordem crescente, porque ele vai aumentando. No exercício B, ele vai ser na ordem decrescente. Por quê? Porque ele vai diminuir. Eu tenho 600
que vem antes dos 600? 599, 598 e assim vai diminuindo até acabar a folhinha, tá? No 2, eu tenho aqui alguns números e vocês vão colocar em ordem decrescente. O que quer dizer? Do maior número para o menor número. Vocês vão começar com o maior número, colocando na ordem. No 3, eu tenho 3 algarismos, 3 números. Vocês vão formar números com eles. Vocês vão formar números com eles e escrever nessa linha. Depois, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar os números que vocês formaram em ordem crescente. E depois, no último, vocês vão analisarem qual foi o maior número que vocês fizeram e o menor número que vocês fizeram. Na página seguinte, nós temos uma sequência, tá? Ela está diminuindo. Ela está diminuindo de quanto em quanto? Observa e presta atenção. Embaixo, você vai marcar o X. Ela aumentou de 10 em 10? Ela aumentou? Não. Ela diminuiu. Aí, ela diminuiu de quanto em quanto? Aí, ele tá perguntando, é crescente ou é decrescente? Ela tá aumentando ou ela tá diminuindo? Então, vocês vão marcar um X para mim. Depois, nós temos esse exercício com as estrelinhas. Eu quero que vocês descubram qual é a sequência que as estrelinhas estão seguindo. Elas estão aumentando de quanto em quanto, tá? Depois nós temos mais um exercício. Você vai escrever uma sequência numérica seguindo as regras abaixo. Ela tem que ser crescente. O que é uma sequência numérica? Você vai colocar alguns números. Ela tem que ser crescente. Ela tem que aumentar de 20 em 20. E tem que ter 8 números. Então, é fácil. Você vai escolher um número. Você vai colocar primeiro, vamos pôr um exemplo meu. Você vai começar com 20. Aí, você aumenta de 20 em 20 e tem que colocar mais 8 números em seguida. Combinado? Nós temos a sugestão de leitura, que é o galo e a raposa. Eu vou mandar para vocês. Boa aula. Qualquer dúvida, só me chamar que eu estou à disposição. Um beijo e até amanhã.